Olá, meu nome é Manuela Maicá, sou estudante de psicologia na URGS e hoje te trouxe uma pergunta. Você sabia que o amor não é somente um sentimento abstrato, mas um fator essencial para o nosso desenvolvimento neuropsicossocial? Quando cuidadores se mostram disponíveis e responsivos, eles criam o que a psicologia chama de uma base segura, que é o alicerce fundamental para que o bebê desenvolva sua autonomia e o motor que estrutura suas habilidades cognitivas e emocionais ao longo de toda a vida. Nessa aula, falaremos sobre como a neurobiologia e a psicologia se encontram para explicar o que o afeto já sabia, que o amor, expresso por meio do vínculo entre cuidador e criança, literalmente constrói e molda o cérebro infantil. E para entender isso com profundidade, precisamos começar pela base. Por que os seres humanos formam vínculos afetivos? Porque uma criança precisa tanto de um cuidador presente, não apenas para se alimentar, mas para se desenvolver. A resposta vem de uma das teorias mais bem fundamentadas da psicologia do desenvolvimento, a teoria do apego. Para entender como o afeto molda o cérebro, precisamos começar pela já mencionada teoria do apego, desenvolvida pelo psiquiatra, psicólogo e psicanalista britânico John Bowlby. Bowlby propôs algo revolucionário para sua época, que o ser humano nasce biologicamente programado para formar vínculos afetivos, ou seja, o apego é uma necessidade inata e um mecanismo de sobrevivência, tão vital quanto a nutrição. O bebê busca o cuidador não apenas pelo alimento, mas também pela segurança, pelo conforto e pela conexão emocional. E é esse vínculo que serve como base para todo o seu desenvolvimento. Foram descritos 4 principais tipos de apego após observar as interações entre cuidador e criança, a chamada díade, descrita nessa tabela. A partir das respostas do cuidador, a criança desenvolve um padrão de apego. Quando o cuidador é consistente e acolhedor, ela forma um apego seguro, sente-se à vontade para explorar o mundo porque sabe que tem uma base para voltar. Quando o cuidador é inconsistente, surge o apego ansioso. A criança fica muito angustiada nas separações e difícil de reconfortar, porque aprendeu que a presença é imprevisível. No apego evitativo, o cuidador ignora as necessidades emocionais e a criança aprende a suprimir o que sente, mas internamente os níveis de estresse continuam altos. Já o apego desorganizado ocorre quando o próprio cuidador é fonte de medo. A criança fica sem estratégia, pois quer se aproximar, mas teme justamente quem deveria protegê-la. E por que isso é tão importante? Porque é através dessas primeiras experiências de busca por proteção e cuidado que a criança constrói os seus modelos internos de funcionamento, que são as lentes mentais pelas quais ela passará a enxergar a si mesma, ao outro e o mundo. Esses modelos não são conscientes, mas funcionam como um filtro que orientará todos os relacionamentos futuros. Agora que entendemos o que é o apego e como ele se forma, surge uma pergunta central: como isso tudo acontece biologicamente? O vínculo afetivo não é apenas uma experiência emocional, ele se inscreve no cérebro. O tipo de apego que a criança desenvolve e os modelos internos que constrói a partir dele moldam diretamente a arquitetura neural, os circuitos de resposta ao estresse, a capacidade de autorregulação e o desenvolvimento cognitivo e socioemocional. E esse processo começa muito antes do que imaginamos. Nos próximos blocos, vamos ver exatamente como isso acontece. Primeiro na gestação, quando o cérebro do bebê já responde às experiências da mãe, depois na primeira infância, quando o vínculo esculpe ativamente as conexões neurais, e por fim, o que a ciência documenta quando esse afeto não é oferecido. Durante a gestação, estruturas cerebrais começam a se formar e a estabelecer suas primeiras conexões, e cada uma delas tem um papel fundamental no que a criança será capaz de fazer e sentir. Aqui falaremos de algumas delas. O hipocampo é responsável pela memória e pela aprendizagem. É graças a ele que conseguimos lembrar de eventos e aprender novas informações. A amígdala é o centro do processamento emocional e da resposta ao medo. Ela detecta ameaças e nos mantém alertas. Os gânglios da base têm um papel crucial na formação de hábitos e na regulação de comportamentos motivados por recompensa. É por isso que conseguimos fazer coisas automaticamente depois de praticar por algum tempo. Além disso, durante a gestação, também é programado o eixo HPA, o sistema hipotálamo pituitário adrenal, que vai ser responsável por regular a resposta ao estresse ao longo de toda a vida. Esse eixo é como o termostato emocional do corpo. Ele controla quando e quais hormônios serão liberados. Um ponto é fundamental. O cérebro não se desenvolve todo de uma vez. A gestação é uma sequência de processos que se sobrepõem. A formação dos neurônios, as primeiras conexões e o início da mielinização, por exemplo. Cada um tem o seu momento de maior sensibilidade ao ambiente. Por isso, falamos em períodos sensíveis, onde cada estrutura está em formação e, por consequência, mais vulnerável ao que recebe. E todas as informações que chegam ao bebê são produzidas no ambiente que ele se encontra, justamente o corpo da gestante. É pela placenta que o estado fisiológico materno calibra esses sistemas de informação, o que a ciência chama de programação fetal. Se o slide anterior mostrou as estruturas sendo construídas, agora vamos entender como elas se desenvolvem. Durante a gestação, a placenta permite que substâncias maternas atravessem e influenciem diretamente o cérebro do bebê, e 2 hormônios nos interessam aqui, o cortisol e a ocitocina. O que define qual deles vai predominar é o estado emocional da gestante, como se fosse um spoiler do mundo que espera o bebê, sabe?
Quando está em um ótimo nível de bem-estar, transmite um padrão. Quando está sob estresse crônico, transmite outro. Vamos começar pelo cortisol, que programa o bebê para o alerta. Liberado em resposta ao estresse, ele atravessa a placenta e age diretamente nessas estruturas. Aumenta a sensibilidade da amígdala, deixando o bebê mais reativo ao perigo, compromete o hipocampo, afetando a memória e a aprendizagem, e programa o eixo HPA para a hipervigilância. Aos poucos, o bebê vai aprendendo biologicamente que o mundo é um lugar perigoso. A ocitocina, por outro lado, prepara o bebê para a conexão. Liberada em momentos de segurança e afeto, ela também atravessa a placenta, mas com efeitos opostos e protetores. Modula a amígdala para responder a sinais sociais positivos, promove o crescimento do córtex pré-frontal direito, que é o centro da empatia e da regulação emocional, e ativa o sistema de recompensa no núcleo accumbens, dentro dos gânglios da base. É ali que o bebê está sendo programado para buscar a conexão como fonte de bem-estar. Repare na simetria. As mesmas estruturas que vimos antes respondem em direções opostas, conforme o ambiente hormonal. E uma curiosidade: essa própria capacidade da mãe de estar sintonizada com o bebê, a chamada mind-mindedness, também é facilitada pela ocitocina que circula nela. Esse processo não para no nascimento. Aliás, vale uma segunda curiosidade. Como o parto é um momento de estresse intenso, o contato pele a pele logo depois ativa a ocitocina nos dois e ajuda a regular o bebê ali mesmo, no aqui e no agora, a chamada Golden Hour. E é isso que nos leva ao ponto mais importante. O apego materno-fetal construído antes do nascimento é um preditor robusto da qualidade do vínculo depois do parto e do desenvolvimento socioemocional da criança. Ou seja, o vínculo afetivo não começa no primeiro olhar depois do parto, mas construído no ambiente fisiológico que a gestante oferece ao bebê enquanto ele está ainda se formando. Quando o bebê nasce, o desenvolvimento do cérebro não para, ele se intensifica ainda mais. A primeira infância é um período de neuroplasticidade extraordinária. O cérebro tem uma capacidade incrível de se adaptar, modificar e reorganizar a sua estrutura e conexões neurais em resposta às experiências que vive. Outros dois processos biológicos são especialmente importantes nessa fase. A mielinização, que é o revestimento do axônio, essa cauda do neurônio, com uma camada lipoproteica que torna a transmissão de sinais muito mais rápida e eficiente através dessa bainha de mielina. Já a poda sináptica elimina conexões pouco utilizadas para fortalecer as mais eficientes. O cérebro literalmente se molda pelas experiências que a criança mais repete. E quais experiências mais repetidas nessa fase? As interações com o cuidador. Aqui está o ponto central. Essas interações ativam dois sistemas hormonais com efeitos opostos sobre o cérebro em formação. Esses dois sistemas hormonais nós já vimos na etapa anterior, o do cortisol e o da ocitocina. Quando o vínculo é seguro, a ocitocina é liberada repetidamente através do toque, do olhar e da sincronia com o cuidador. Ela ativa o sistema de recompensa no núcleo accumbens e aprende que a conexão é fonte de prazer. Modula a amígdala, ajudando o bebê a perceber o mundo como seguro, fortalece o córtex pré-frontal, base da autorregulação, e regulariza o hipotálamo, ajudando o bebê a controlar o próprio estresse. Estudos mostram que a ocitocina favorece diretamente a maturação saudável desses circuitos socioemocionais. Quando há estresse crônico, o cortisol elevado age de forma persistente sobre as mesmas estruturas, mas de maneira prejudicial. Ele mantém a amígdala em estado de alerta, compromete o hipocampo, afetando a memória, e limita o desenvolvimento do córtex pré-frontal, prejudicando o planejamento e o controle dos impulsos. E aqui há um achado importante: o estresse crônico de forma precoce não apenas enfraquece os circuitos, como também distorce o cronograma do desenvolvimento, acelerando de forma desregulada a maturação da amígdala e alterando sua conexão com o córtex pré-frontal. É uma adaptação do cérebro a um ambiente percebido como ameaçador. É útil para a sobrevivência imediata, mas custosa para o desenvolvimento a longo prazo. A qualidade do vínculo afetivo primário, portanto, não apenas garante a sobrevivência do bebê, ela esculpe biologicamente a arquitetura do cérebro durante o período de máxima neuroplasticidade, determinando a resiliência, a capacidade de aprendizagem e a habilidade de estabelecer relacionamentos saudáveis no futuro. Vale destacar ainda que o cérebro da própria mãe ou cuidador também se transforma. Estudos mostram o aumento da massa cinzenta em áreas ligadas à motivação e à empatia. O amor, portanto, também reconstrói o cérebro de quem cuida. Mas o que acontece quando esse amor não é oferecido? Lembrando que vimos sobre os tipos de apego, crianças que crescem sem um cuidador responsivo não apenas formam vínculos inseguros, elas também desenvolvem modelos internos que as predispõem a enxergar o mundo como ameaçador e a si mesmas como indignas de cuidado. E isso tem consequências neurobiológicas profundas e documentadas. Os impactos da privação afetiva são multidimensionais, emocionais, comportamentais, cognitivos, sociais e neurobiológicos. Pesquisas mostram atrasos significativos no desenvolvimento cognitivo e da linguagem, déficits nas funções executivas, como planejamento e controle inibitório, e falhas de memória, além de dificuldades de concentração e atenção.
No plano social, observa-se retraimento e dificuldades de convivência e de adaptação escolar. A nível cerebral, um dos achados mais importantes é a alteração na conectividade entre a amígdala e o córtex pré-frontal. Para entender o que isso significa, pense na amígdala como um acelerador do cérebro. Ela dispara o medo e o alerta, e no córtex pré-frontal como um freio, que avalia a situação e acalma a amígdala quando não há perigo real. A conexão entre os dois é o que permite essa regulação. Num contexto de privação, essa via se desenvolve de forma desregulada. É como ter um carro com um acelerador sensível demais e um freio que não responde direito. O resultado é um cérebro que vive em estado de alerta crônico, com dificuldade de processar o medo e de se acalmar. Estudos de neuroimagem documentam ainda que a amígdala pode apresentar volume aumentado e que há alterações na substância branca de crianças que vivem em privação severa. No vínculo seguro, a ocitocina liberada na interação com o cuidador mantém a amígdala menos reativa e favorece o amadurecimento equilibrado de sua comunicação com o córtex pré-frontal. É como se a presença afetuosa ajudasse o cérebro a aprender a regular o medo. Na privação, marcada pelo cortisol crônico, esse mesmo circuito amadurece de forma desregulada e precoce. A amígdala fica hiperativa e menos modulada pelo córtex, deixando o cérebro em estado de alerta e mais vulnerável a transtornos psiquiátricos. A evidência mais robusta nessa área vem do projeto de intervenção precoce de Bucareste, um ensaio clínico randomizado que aborda justamente esse tema. Ele acompanhou por quase 20 anos crianças que viveram em privações em instituições e mostrou que aquelas que foram acolhidas em famílias, especialmente antes dos 2 anos de idade, recuperaram parte significativa do desenvolvimento cognitivo e da capacidade de formar vínculos. E esse estudo traz uma mensagem de esperança muito importante. Mesmo quando o cuidado afetuoso não esteve presente desde o começo, oferecê-lo mais tarde ainda faz muita diferença. Ou seja, a privação e o estresse crônico deixam sim marcas, mas o cérebro em desenvolvimento mantém uma janela de plasticidade e de esperança, que permite que o afeto ainda encontre terreno para reparar funções que não tinham se desenvolvido ou se desenvolvido de maneira prejudicial. A ausência do amor, portanto, não é simplesmente a falta de carinho. É uma privação biológica que altera o desenvolvimento estrutural do cérebro e o funcionamento de processos psicológicos básicos. Mas a ciência nos traz uma boa notícia. Quando o vínculo é oferecido a tempo, ainda assim tem poder reparador. Pessoal, chegamos ao final dessa aula. Vimos que tudo começa com o vínculo. O tipo de apego que a criança forma com seu cuidador constrói modelos internos que ela carrega pela vida. Vimos que esse processo tem início antes mesmo do nascimento, quando na gestação o cérebro do bebê já é moldado pelos hormônios maternos. Vimos como, na infância, a qualidade do vínculo orienta a forma como o cérebro se constrói e como o cuidado responsivo favorece a mielinização e os circuitos de autorregulação, enquanto o estresse crônico distorce esse mesmo desenvolvimento. E vimos o que acontece quando o afeto falta. O impacto não fica só no campo emocional, ele se inscreve na própria arquitetura do cérebro. Mas também lembramos da boa notícia. A mesma neuroplasticidade que torna o cérebro vulnerável à privação, também o torna capaz de se recuperar. A ciência nos mostrou que quando o cuidado afetuoso e responsivo é oferecido a tempo, parte significativa dos danos pode ser revertida. Tudo isso nos leva a uma conclusão simples e poderosa. O afeto é tão essencial quanto a alimentação e o sono. Cuidar, ainda mais com amor, é um ato de saúde, e compreender isso é o primeiro passo para colocar o vínculo afetivo onde ele merece estar, no centro de qualquer conversa sobre o desenvolvimento infantil. Todas as informações dessa aula foram fundamentadas em evidências científicas, acessíveis através deste QR Code. Espero que esse conteúdo tenha feito sentido e que te ajude a olhar com ainda mais cuidado para as crianças ao seu redor. Obrigada e até a próxima!